A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma semana, no caso aqui a segunda semana falando sobre o livro de Esther, né? É difícil ser uma mulher. E aí eu estou fazendo aqui com o livro da Beth Moore, que é bem interessante, mas claro, tem sempre muita pesquisa para que entendamos um pouco mais, principalmente as coisas que vêm atrás, né? O que levam as pessoas a fazer o que elas fazem, algumas das vezes fora o Espírito Santo, né? Então, hoje nós vamos falar de Vasti, porque a semana passada nós falamos do rei Assuero aí, Xerxes, Artaxerxes, mas dessa vez vamos falar de Vasti, que é o próximo personagem aí. Então, se possível, leiam o livro de Esther, o livro de Esther 1, principalmente do 10 ao 22, que é quando o rei, né, fala para Vasti vir e se apresentar até ele. E aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre como foi, na verdade, esse pedido, esse enredo. E como em qualquer bom drama, sempre é necessário mais que duas pessoas para engrossar o enredo de todo esse plano, né? E é exatamente isso que vamos falar hoje. Então, no reinado do rei Assuero, Vasti era um tipo de beldade que todo mundo olhava, que seu perfil era sempre tão favorável que todo mundo olhava para ela. Eu não sei, talvez quadris grandes, cintura fina, nós não sabemos a proporção de nada disso, porque não sabemos qual que era a beleza daquela época, né? Mas a Vasti era considerada uma esposa troféu, né? Se é que existe alguma dessas esposas troféus por aí. Vasti, ela era bisneta do rei babilônico Nabucodonosor II. Ela era neta do rei Evil Merodach e filha do rei Belsazar. E durante o governo do pai de Vasti, multidões de medos e persas atacaram Babilônia e assassinaram o seu pai, né, o Belsazar. Então Vasti, sem saber da morte do pai, correu para os aposentos do pai, né? E lá foi sequestrada pelo o rei Dário da Pérsia, mas o rei Dário teve aí uma pena dela e deu a seu filho, Assuero ou Xerxes aí, em casamento. Então, com base na descendência de Vasti aí, de um rei que foi totalmente responsável pela destruição do templo, teve um infeliz destino aí. Algumas informações, o livro de Midrash, né, explica um pouco mais. É um livro precisamente que até na Bíblia menciona ele, em Crônicas 13, 22, menciona ele, mas menciona ele de uma maneira diferente. Ela menciona, em Segunda Crônicas, menciona esse livro Midrash como os escritos na história do profeta Ido. Então, o Midrash aqui no caso é uma literatura rabínica que tem as suas primeiras interpretações aí na Torá, tanto escrita quanto oral, né? Que é a que se fala ali nos sermões das reuniões dos israelitas, né? Bem como a literatura rabínica não legalística, mas a ideia que essa Midrash traz sobre Vasti é de uma mulher ruim, uma mulher extremamente, como que eu vou dizer, ela era extremamente inteligente, né, ali, mas infelizmente a Midrash coloca ela como perversa, vaidosa. Até menciona nesse livro que Vasti foi responsável por escravizar mulheres judias e forçou muitas delas a trabalhar nuas no sábado. Então, é um pouco de história, a gente não sabe até que ponto diz, porque a nossa Bíblia não fala nada disso, né? Então, é só um pouquinho de história aí para saber um pouco da descendência, porque no caso de Vasti tem muitas teorias, não é mesmo? Tem muitas teorias, né? E alguns estudiosos sugerem que Vasti até mesmo era mais bela do que Esther, porque a Bíblia menciona 2 vezes a beleza de Vasti, somente uma vez a beleza de Esther. Eu não vejo dessa maneira, mas os estudiosos, assim, são várias ideias de várias cabeças.
Então, por mais que Vashti era politicamente inteligente por tudo o que o seu bisavô, o seu avô, o seu pai e agora o seu esposo como rei tinham passado, então a vida dela sempre foi rodeada de muita política, né? Então, talvez ela tenha sido feito esse banquete paralelamente aí com o rei Assuero para fazer uma manobra política, talvez astuta, nós não sabemos. São todos especulações sobre isso, né? Então, ela era uma mulher deslumbrante e era, com certeza, ali no caso de Esther, que teria que substituí-la, seria muito perturbador, porque uma mulher, talvez como Vashti, vaidosa, talvez mesquinha, seria muito difícil de você ser o seu sucessor, assim, né? No caso, como Esther. Eu imagino que você aí mora, trabalha, serve ou se diverte perto de alguma mulher que faz você se sentir tremendamente inseguro, seja homem ou mulher. Sempre há alguém que te faz sentir extremamente inseguro, né? Mas às vezes é só aparência, né? E Vashti, no caso aqui, tinha muita competência, né? Também a rainha, como diz Esther 1:9, também a rainha Vashti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. E aí pode-se dizer que ela talvez deu essa festa para entreter as mulheres somente porque elas estavam ali enquanto seu marido estava tentando convencer todo aquele povo para lutar por ele. Ou ela simplesmente podia estar feito essa festa simplesmente para ganhar as esposas e talvez entrar contra o rei Assuero. Como eu disse, são todas essas ideias, são todas especulações, nós não sabemos. Mas de qualquer maneira, Vashti, enquanto o Xerxes ou Assuero estava ali por 7 dias dando o seu banquete, entretendo aqueles homens, Vashti entreteve todas as mulheres, né? E naquela época, os antigos partidos persas incluíam ambos os sexos, mas a segregação era obviamente intencional. A rainha estava hospedando ali naquele momento um grande evento só para meninas e então, de repente, o rei manda a buscar, né? Lembre-se, o objetivo aqui de toda a festividade de 6 meses era exibir a riqueza do rei. Ele ainda tinha um prêmio incomparável para exibir, o que era a bela Vashti, né? Usando o seu diadema real, era um troféu vivo do seu poder e glória ali para o rei, né? E ele enviou aí então 7 eunucos para buscá-la, talvez o número necessário para carregá-la, né? O ouvido sentado na literal ali, mas pode ser que, por exemplo, nas aparições públicas da rainha, tem sempre muita gente ao redor. Então, talvez aquele número seja ali para carregar Vashti, talvez naquelas cadeirinhas onde antigamente era muito comum se carregar as autoridades, né? Mas também especulações. Eunucos, irmãos, aqui é um homem castrado, é um homem que teve os seus testículos ou o seu pênis removido. Era uma maneira de ter guardas nos haréns que eram muito comuns. Ainda hoje na Arábia Saudita você encontra haréns, né? Muitas dessas mulheres aí sequestradas ou forçadas, mas ainda existem esses haréns. Então, como o eunuco tomava conta do harém, ele não podia se aproveitar da situação, né? E eram sempre haréns reservados e privados. Então, sempre o rei, o dono, o possuidor daqueles haréns tinham eunucos. Era algo que era muito comum se fazer, se essa era a profissão aí que essa pessoa iria entrar, né? No mundo antigo da realeza, um sofá com cortinas, no caso aqueles carregados por varas, era usado para transportar um único passageiro em grande estilo. Então talvez esses 7 eunucos aí seria para criar uma entrada dramática e majestosa para Vashti ali, para aquele monte de homem bêbado que estava, e também o rei, né? A intenção ali de inspirar patriotismo e lealdade com as aparições públicas talvez seria a ideia ali de Xerxes ou de Assuero naquele momento. Agora,
a rejeição real de Vasti não fez nada além de adicionar um insulto e uma injúria ali ao rei. Então, existem muitas razões, né, que através dos séculos o pessoal tem estudado, que perguntam por que Vasti recusou aparecer ao rei, né? Ela pode ter recusado por indignamente ele pedir para ela simplesmente entrar num lugar onde tinham homens e muitos homens bêbados, que ela não viu necessidade de estar ali. Ela, sendo neta do rei Nabucodonosor, podia se considerar uma herdeira ali legítima do trono, em vez de, talvez, de Assuero, a quem considerava um usurpador, e naquele momento onde ele estava ali festejando, ela se recusou a fazer parte de todo aquele processo. Ela simplesmente talvez não tivesse o respeito, não quisesse que Xerxes tivesse esse respeito como rei em frente a todos, né? Ou talvez o que é mais comum que todos dizem é que a ordem fosse que ela aparecesse despida, usando apenas a coroa real, né? Mas sabendo um pouco da história dela, sabendo que ela fazia isso com as mulheres no sábado, pode ser uma possibilidade, sim. Por que não, né? Estudando um pouquinho aí a história, a gente acaba entendendo o porquê das coisas e por que as pessoas fazem tais coisas, né? O meu palpite aí é que a rainha considerou a convocação como uma afronta, né? Ela não queria fazer aquilo. As feministas aceitam Vasti, nesse caso, como extremamente importante, porque ela disse não ao rei, que ela tem total controle e domínio das suas decisões, né? As feministas usam dessa maneira. Então, o final dessa festa de 7 dias, uma exposição aí de 180 dias, talvez ele tenha talvez Xerxes tenha lutado aí por um dramático, uma influência da bebida, ultrapassou limites, né? Ou simplesmente mandou chamá-la da maneira que ele queria e esperava que ela o obedecesse de qualquer maneira, né? Mas aí, no caso, a lealdade ao sistema de autoridade estava entre o marido exigente e a lealdade da sua própria esposa. É uma situação, nesse momento, de perde-perde. Ninguém ganharia nada, né, nesse momento. Então, qualquer que seja a razão da recusa ou a reação do rei para essa recusa de Vasti foi imediata. Se ele estava com a boca cheia de vinho, bêbado, né, quando os eunucos deram a notícia, todos os 7 provavelmente acabaram molhados. Vamos dizer assim, ele cuspiu em todo mundo. Como assim? O quê? Ela não vem, né? A gente pode imaginar que talvez Vasti também falou ali para aqueles eunucos: não, eu não quero, implorou, não quero ir e tal, mas eles ignoraram e falaram para o rei que ela queria, que ela não quis ir. E nós não sabemos qual que foi o enredo exato de tudo isso, mas de qualquer maneira, o rei fez desse problema aí conjugal com Vasti um problema agora nacional, porque aí um homem sem muita sabedoria, que deveríamos buscar o conhecimento de Deus ou buscar o aconselhamento de Deus para as decisões, não, ele pede aos homens. E aí os homens dizem então que isso seria uma afronta e que todas as outras mulheres do reino fariam a mesma coisa com os seus maridos. Então essa simples renúncia de Vasti, não querer entrar na presença do rei, nesse momento se tornou aí um problema nacional. Claro que Deus tinha plano para tudo isso, ele já tinha planejado para que Esther entrasse e mudasse a história do povo de Israel. Mas Vasti com certeza fez parte dessa história e é uma mulher extremamente importante em todo esse cenário, porque ali ela mudou toda a forma de toda uma sociedade. Até hoje nós vemos que as mulheres são extremamente submissas aos seus maridos, principalmente no Oriente Médio, né? Não tanto no resto do mundo, mas no Oriente Médio elas ainda são extremamente submissas e elas têm que ser ao seu marido, né? Há muitas formas de punimento,
tanto dos seus pais, dos seus filhos, de todo o ser masculino da sua casa. Muitas dessas mulheres ainda dependem e vivem nessa repressão. E talvez aí tenha começado ou piorado desde aquela época de Vasti. Nós não sabemos. Mas qual a razão exata, nós não sabemos, porque Vasti negou. Mas podemos entender que nós temos informações bem vagas sobre Vasti, mas com certeza ela era uma mulher extremamente importante naquela época e também foi depois. Então, a gente lê em Esther 1:18. E nesse mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. E aí, então, Vasti, o rei escuta as pessoas que estão ao seu redor falando, né, o que ele deveria fazer, e então ele tira Vasti de cena e pede então para que sejam trazidas outras mulheres, para que ele então possa aí se deleitar, como nós vimos na semana passada. Ele era um homem vaidoso, um playboy, aí com muito dinheiro deixado pelo seu passado. Então, hoje é um pouco difícil para entendermos mais da história, a não ser que você tenha vivido ou convivido talvez com a cultura judaica ou árabe. É um pouco mais difícil de você entender, porque nós vivemos hoje num mundo muito aberto e tudo muito possível. Nós somos mulheres e podemos fazer tudo o que queremos, principalmente no Brasil, mas no resto do mundo não é assim. Na Europa, muitas mulheres aí brigando por feminismo. A Europa foi o berço do cristianismo e hoje poucos são os cristãos que estão na permanência de Deus ali naquele continente, né? E o resto do mundo não é muito diferente. Cada país tem a sua própria cultura, mas precisamos olhar para o céu e obedecer o que a palavra de Deus diz. Independente do que achamos ou do que pensamos, a palavra de Deus permanece para sempre e é a mesma, ontem, hoje e amanhã. Amém? Então, vamos aí dar continuidade semana que vem com a entrada de Mardoqueu e também Esther na nossa história. Amém? Que Deus os abençoe, né, nessa semana de Páscoa e que você aproveite muito com a sua família. Amém.